paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês que são inscritos neste canal Simão da Silva Santos. Mas vamos começar o culto agora, dia 20 de 2 de 2024, fevereiro, terça-feira, na cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, Rua Mindo Pereira, número 340, bairro São Pedro. Vamos lá, né? Vamos lá começar o culto. Mateus capítulo 21, continuando nesta noite. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras. Enviou então Jesus dois discípulos, dizendo-lhe: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa em um jumentinho com ela, desprendei e trazei-me. E se alguém vos disser alguma coisa, direis o que o Senhor os admister, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre o jumentinho filho de animal e de carga. E um dos discípulos, fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram-lhe a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram seus vestidos e fizeram-nos sentar em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. A purificação do templo. E entrou Jesus no templo de Jeová, e expulsou todos que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam a pomba. E disse-lhe: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Prestou atenção, entrou Jesus no templo de Jeová. Como é que eu falo que Jesus mora fora do templo? Olha lá, entrou Jesus no templo de Jeová. Lá, o templo é de Jeová, o templo é do Criador, meu irmão. O templo é do Criador. Igual esse templo aqui, ó. Esse templo é do Criador. Tudo que está aqui dentro aqui é do Criador. Essa igreja aqui, a sede da igreja pentecostal Ministério Chama de Fogo, é o templo de Jeová. Né? Como o Filho Jesus Cristo subiu, agora é do Pai, e do Filho e do Espírito Santo que reina nessa igreja. Como é que eu falo que Jesus Cristo mora fora do templo, e sendo que ele está escrito ali, entrou Jesus no templo de Jeová, e expulsou todos que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba lá. Isso ali, Jesus expulsou os que compravam no templo e derrubou as mesas do cambista e cadeira. Jesus não está expulsando ali os que dizimavam, não. Para vocês entenderem melhor. Jesus não expulsava ali os que dizimavam, não. Jesus expulsou os que vendiam lá dentro do templo e compravam as coisas lá dentro do templo. Ó. Os cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba lá. Não está escrito aqui que Jesus expulsou de lá os que dizimavam e ofertavam, não. Expulsou só os que vendiam coisa, compravam coisa no templo lá, e derrubou as mesas dos cambistas e das cadeiras dos que vendiam pomba. Agora Jesus não condenou dízimo e oferta aqui, não. Tem uma diferença, tá vendo lá? Presta bem atenção lá. E entrou Jesus no templo de Jeová lá. E entrou Jesus no templo de Jeová. Como é que eu vou falar que Jesus não mora dentro de templo? Como é que eu vou falar que Jesus não mora dentro de templo de igreja? Claro que mora, meu irmão, minha irmã. E só não mora onde que a igreja está tudo bagunçado, com as igrejas que não obedecem à verdade. Mas igual a sede da igreja pentecostal Ministério Chama de Fogo, ele habita aqui, ele reina. Aqui reina o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora onde que está essas igrejas bagunçadas aí não mora não. E disse-lhe: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertida em covil de ladrões, viu, meu irmão? Tá vendo, meu irmão? Olha lá, ó. Ele mora assim dentro do templo, tá? E disse-lhe: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vê lá, está escrito, a minha casa. Casa é onde? É templo. A minha casa é onde? Templo. Tempo de buscar, de orar, de clamar é onde? É aqui, ó. O que está falando aqui? Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Casa de oração, jejum, consagração, culto, pregação, ensinamento, mas a voz atende convertido em covil de ladrões. Jesus falou que covil de ladrões. Jesus não falou de dízimo e oferta, não. Jesus falou desses aqui, ó, meu irmão, ó, que compravam no templo,
as mesas dos cambistas, das cadeiras que vendiam pomba, é isso aí, ó, entendeu? Mas Jesus não está condenando os dízimos e a oferta aqui. Continuando, e foram ter com ele ao templo, olha lá, ó. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. Curou lá dentro do templo aí. Não vou falar que Jesus mora fora de igreja, não mora não, viu, meu irmão? Quem mora fora da igreja é o capeta, é Satanás, é o diabo. E quem tá fora da igreja pertence ao Satanás. Entendeu? Porque Satanás não tem igreja. Satanás, ele vem para quê? Para rodear a terra e passear por ela. Mas igreja na terra não tem não. Entendeu? O que Satanás falou para Jeová lá em cima no novo planeta? Eu vim rodear a terra e passear por ela. É o capeta que fica fora da igreja, viu? Quem fica dentro da igreja é os crentes verdadeiros que clamam o Criador. Mas o capeta não fica dentro da igreja não, meu. Fica fora. Fora e longe. Fora e longe. Vamos lá. Vendo então os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca leste pela boca dos meninos e das criancinhas e de peito, tiraste o perfeito louvor. Até as crianças estavam louvando a Jesus Cristo. Por isso que aqui louva, meu irmão. Por isso que aqui adora louvar, adora cantar. E vamos lá. E deixando, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. A figueira infrutífera. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilhavam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: em verdade, vos digo que se tiver de fé, e não duvidar, não só fareis o que foi feito a figueira, mas até se a este monte disser: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que pedirde na oração, crendo, o receberei. Presta atenção, meu irmão. E tudo que pedirde na oração, crendo, o receberei. Se crer, vai receber. Se crer junto com o pastor Simão Santos, vai receber. Olha lá. E presta atenção no versículo 21. E Jesus, porém, respondendo, disse: em verdade vos digo que se tiver de fé e não duvidar, viu, meu? Olha lá, meu irmão, é suas dúvidas. É suas dúvidas que não faz vocês alcançar absolutamente nada. É suas dúvidas lá. Se tiver de fé e não duvidar, tá vendo? É suas fé que acaba com tudo, que acaba com suas vidas, destrói suas vidas, vocês meio que destroem a si mesmo. Por não ouvir o pastor também, você vai se destruindo. O pastor que fala a verdade, você vai se destruindo. Continuando, o batismo de João. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, olha lá, viu? Ensinando no templo, olha lá, os príncipes sacerdotes e os anciões do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? Olha a pergunta que eles fizeram lá: com que autoridade faz isto? E quem te deu tal autoridade? Olha lá. Aos duvidosos chegando perto de Jesus, esses aí são os anciões duvidosos. Continuando, e Jesus respondendo disse: eu também vos perguntarei uma coisa. Se má disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensava entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não creste? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. E ele disse-lhe: nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Olha lá, chegando o que? Os principais sacerdotes e anciões, olha lá. Os duvidosos, ali eu chamo essas pessoas aqui os duvidosos. Os duvidosos que vão pro lago de fogo, igual estão lá no inferno queimando também, né? E versículo 24, Jesus respondendo disse: e eu também vos perguntarei uma coisa. Igual Jesus falou lá: eu também vos perguntarei uma coisa, presta atenção. Eu também vos perguntarei uma coisa. Se má disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. Entendeu? Vamos lá, continuando aqui no versículo 28, a parábola dos dois filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero.
Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse, eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. O primeiro, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Jeová. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não creste, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para o crer. Tá vendo? É como nos dias de hoje, ó. Presta bem atenção, assiste bem, ouve bem e se liga nessa palavra. Porque João veio a vós no caminho de justiça, justiça, e não o creste. Mas os publicanos e as meretrizes o creram, ó. Quer dizer o quê? Os pecadores e as prostitutas creram em João, alô. Os publicanos, as meretrizes, os pecadores creram em João. Tá vendo? Eles creram. Mas tinha outro povo aqui, não creu lá. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para o crer. Tá vendo lá? Jesus ensinando aqui, ó. Então, tem que, tá vendo? Tem que crer aqui. Tem que crer aqui, ó, que eu tô falando. Tem que crer igual os publicanos e as meretrizes. Tá vendo? Naquela época já existiam as prostitutas, né? As adúlteras, né? As traíras, né? Então, olha lá, os publicanos e as meretrizes estavam ali junto ali, né? Crendo em João. Olha que interessante. Isso me deixa até alegre lá. Os publicanos e as meretrizes o creram. Creram em João lá, para mudar de vida. Aleluia. Xandalama, clandalama, enchoroma, clandalaba, xalama, clandoroma, salama, enchurimi, clandere. Isso até me alegra, né? Oh, aleluia. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Tá vendo? Isso aqui me deixa muito feliz, ó. Porque os pecadores, Deus deu mais credibilidade para João do que os outros. Alô, presta bem atenção nessa palavra aqui, ó. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Jeová, ó. Viu? Até Jesus defendendo também, ó. Qual dos dois fez a vontade do Pai? É quando faz a vontade, tá, meu irmão? Não é que Jesus concorda com o pecado, não. Porque os publicanos e as meretrizes se arrepender, creram, ó, presta atenção, crer e arrepender. Tem uma diferença de crer e arrepender. Olha, qual dos dois fez a vontade do Pai? Jesus fez uma pergunta lá, e disseram-lhe eles. O primeiro, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Jeová, viu? Porque creram. Por isso que eu falo, tem que crer, confiar. Aí você é salvo na hora. Tá vendo lá? Você vai ser salvo igual os publicanos e as meretrizes, tá vendo lá? As mulheres que estavam em prostituição, igual naquela época, né? Naquela época já existia prostituição, há milhares de anos já existia a prostituição, nas meretrizes já existia há milhares de anos, né? Não é só na época de Jesus Cristo, né? Já na época de Jesus tinha muito, ela meretrizes é muito, e publicanos é muitos pecadores que tinha, e demais da conta. Todo tipo de pecado, né? Mas esses aqui foram salvos. Olha que interessante. Olha como é que isso aqui me deixa feliz. Esses aqui foram salvos. Tá vendo? Entraram no reino, ó. Entraram no reino de Jeová, ó. Entrou no reino. Aleluia. Ó, entrou. Foi salvo imediatamente, rápido. Aleluia. E continuando lá, versículo 32. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não creste, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vós arrependeis para o crer lá. A pessoa que estava vendo nem creu. E esses aqui, ó, que já chegou crendo nele, já chegou adorando ele, já chegou aceitando ele, mudando de vida na hora. Aleluia. E glória, tem uma diferença, por isso que fala, qual dos dois fez a vontade do Pai? Por isso que fala. Continuando, a parábola dos lavradores mau. Ouvi ainda outra parábola, houve um homem pai de família que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar. Edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos em maior número,
do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho? Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-no de sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte a esses maus, e arrenderá a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem uns frutos. Diz-lhe Jesus: nunca leste nas escrituras? Viu o que eu falei que isso aqui é escritura? Isso aqui é lei, isso aqui não é Bíblia, é lei, escritura, palavra, lei, né? Isso é lei, lei, palavra, escritura. Diz-lhe Jesus: nunca leste nas escrituras? Jesus falou-lhe de Bíblia? Não. Ele falou: nunca leste na escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo? Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Jeová vos será... Vamos indo, né? Vamos indo até... Olha, vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaciar, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes sacerdotes fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinha por profeta. Então, nós aprendeu em Mateus capítulo 21, que nós aprendeu. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém nesta noite. Vamos agradecer, soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecemos por esse culto nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De madrugada estou de volta com tudo. É isso aí, de madrugada eu vou estar de volta com tudo.